palavra tradição, ela vem do latim tradere, que significa passar adiante, transmitir. Então, a ideia de transmissão. Então, você tem costumes, desde questão de vestuário, um certo modo de se comportar, uma cultura, ideias as mais variadas, que vão se transmitindo ao longo do tempo, de geração em geração. Então, você tem aqui um processo de tradição. Então, você tem certos costumes que vão passando dentro de um certo povo, de geração em geração. Agora, não necessariamente, quando a gente fala tradição, quer dizer que é uma coisa boa. Então, tinham tribos indígenas que tinham o hábito do canibalismo. Então, tinha uma tradição de canibalismo, mas é uma tradição ruim. Então, não é porque é tradição que é uma coisa boa. No contexto da igreja, então a gente vai ter a tradição, se a gente for pensar no Antigo Testamento, então Deus se revelando, né? Deus falando com Adão e Eva, depois ele fala para o povo judeu, ele fala pelos patriarcas, ele fala pelos profetas, depois com nosso Senhor Jesus Cristo, ele mesmo se encarna, né? Na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, então nosso Senhor Deus, ele mesmo se encarna e ele ensina, né, uma doutrina, diferentemente do que fala Olavo de Carvalho, ele ensina uma doutrina que ele confirma por meio dos milagres, e a gente vai ter, então, a revelação, como tendo duas fontes, uma que é a Sagrada Escritura e a outra que é a tradição. A gente pega, por exemplo, São João, no final do Evangelho, ele vai dizer que muitas coisas Nosso Senhor fez e que não caberiam. Mesmo em todos os livros do mundo, os livros não caberiam no mundo, de tantas coisas que Nosso Senhor fez e ensinou. Então, sempre se entendeu que dessa forma você tem uma tradição, essa tradição oral, ela não está escrita na Sagrada Escritura, mas que foi confiada aos apóstolos. Ele também deu a São Pedro o poder das chaves. Então, o que ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. Então, a gente tem essa tradição que, inclusive, a própria Sagrada Escritura é fruto dessa tradição. É a tradição que vai chancelar qual que é um livro inspirado e que livro que não é inspirado. Então, esse livro, ele realmente é verdadeiro, esse outro não é verdadeiro. O Evangelho de São Tomé é agnóstico, esse não serve. Então, a própria tradição que vai chancelar os próprios livros da Sagrada Escritura. Então, nós temos a revelação. Na revelação, então, essas duas fontes, a Sagrada Escritura e a tradição.